Assim são as pessoas sem a graça salvadora e sem a presença do Deus eterno. Eles fazem tudo que dá vontade, pecam sem o menor remorso e depois se justificam dizendo: ninguém pode me julgar. Julgue menos e ame mais. E outras frases de efeito que você já conhece muito bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não conhece bem essa Bíblia que você carrega para lá e para cá, tem casos no texto sagrado em que nós somos ordenados a julgar. Você sabia? Você já reparou isso? Veja só isso aqui. Mateus 7, versículo 1, Yeshua diz, no original, não julguem para que não sejam julgados. Sim, ele disse isso, não julguem para que não sejam julgados. Mas por outro lado, que não é algo isolado, mas é um complemento disso tudo, vemos Yeshua dizendo aos 12, por exemplo, em João 20, 23, depois de ressuscitado: aqueles a quem vocês perdoarem estão perdoados. Aqueles que vocês retiverem serão retidos. Essa frase de Yeshua representa um tipo de julgamento. Ele está ensinando a seus ministros que eles têm a alternativa de perdoar ou não. Por exemplo, no caso de alguma injúria grave, algo que possa macular o nome ou a imagem da congregação ou da obra de Deus, você afasta a pessoa em questão e você tem que fazer um julgamento da situação, se a pessoa merece ser perdoada e mantida ou não, e ser afastada. E Paulo, falando sobre como proceder na congregação em relação aos profetas, ele diz: se houverem profetas na congregação, falem 2 ou 3 e os demais julguem. Julguem o quê? Julgar o profeta? Não. Julgar a profecia. Na Bíblia em português, Paulo diz a Timóteo: digno de honra é o presbítero que preside bem. Na nossa versão que a gente tem. Mas o que está falando aí é: o líder congregacional que lidera bem é digno de honra. O líder que lidera bem é digno de honra. Para eu saber que o líder lidera bem, eu tenho que julgar o jeito dele de liderar a congregação. Não é mesmo? Se lidera bem, merece honra. Se lidera mal, não merece honra. Tem coisas que nós temos que julgar. Em outro trecho do Pacto Novo, Yeshua diz: cuidado com os falsos profetas. Pelos frutos se conhece a árvore. Toda árvore boa produz fruto bom e toda árvore ruim produz fruto ruim. Para você conseguir discernir se um determinado irmão, profeta, é árvore boa ou ruim, você precisa julgar o procedimento dele em acordo com a palavra sagrada. Não quer dizer que toda forma de julgamento é errada. O que o texto sagrado está dizendo é que nós devemos julgar as ações das pessoas, e não as pessoas. As ações devem ser julgadas. Sem julgar as ações das pessoas, não podemos exortar, nem aconselhar, nem ensinar. Sem isso, um homem de Deus nem pode fazer a obra de Deus, pois só podemos exortar ou aconselhar uma pessoa que está no erro. Como é que a gente vai saber que a pessoa está no erro? A gente tem que julgar o procedimento dela. Mas não é julgar o procedimento dela para condenar, você vai para o inferno. Não, é julgar o procedimento dela para exortar, para aconselhar. Quando você julga apenas as ações da pessoa, as atitudes dela, você identifica que ela está no erro e usa isso para exortar e para aconselhar de acordo com a palavra de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Seguidores de cristianismo, quando falam sobre o não julgar, eles passam uma ideia errada de que julgamento é errado em qualquer sentido. Não. Paulo escreveu aquele lá de Corinto dizendo: há entre vós um homem que está possuindo a mulher do próprio pai. E ele completa dizendo: em nome de Yeshua, seja a carne entregue a Satã, para que pelo menos o espírito seja salvo. Isso é um tipo de julgamento, mas não julgando para dizer: você merece ir para o inferno. No âmbito da congregação, dentro daquele lá, entre irmãos, internamente, temos sim que julgar as situações. Não para condenar ninguém, mas para detectar o erro e exortar a pessoa. Fazendo assim, não estamos pecando. Pelo contrário, estamos fazendo o certo, o que Yeshua ensinou. Pense nisso.